Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estava com muita saudade. Já parece que faz tanto tempo que a gente não se vê. Me conta, você já entrou de férias, amiguinho? Eu espero que sim. Estudar é muito bom, mas férias também é super divertido. Então aproveite as suas férias e não esqueça de estudar a sua lição do Tesouros Infantis. E nós estamos perto de descobrir como finaliza a história do nosso apóstolo, do nosso vovô Paulo. E hoje nós vamos estudar sobre o tema. O título da nossa lição dessa semana é Paulo termina a sua missão. Será o que vai acontecer, hein, amiguinho? E o texto para memorizar é: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E esse texto está em 2 Timóteo 4:7. Vamos falar junto comigo, amiguinho? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Muito bem! E não se esqueça, esse é o texto que nós vamos memorizar esta semana. E hoje, domingo, o título da nossa lição é Livre por algum tempo. Então, amiguinho, se é livre por algum tempo, já entende que essa liberdade não vai ser por muito tempo, né? Ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar. E hoje nós vamos estudar sobre essa liberdade que Paulo recebeu. Como você se sentiria se tivesse ficado preso por muito tempo e fosse libertado? Você se sentiria feliz e animado, não é mesmo? E foi assim que o apóstolo Paulo se sentiu quando finalmente ele foi liberado. O que aconteceu? Nero chamou Paulo, fez muitas perguntas, amiguinho, fez vários questionamentos. E Paulo respondeu, e ele percebeu que Paulo era inocente de todas aquelas acusações que estavam sendo trazidas contra ele. Então Nero pegou e libertou ele. Mandou os soldados tirarem aquelas correntes que estavam presas nele e eram muito pesadas, tirou daquela cela escura, úmida e ruim e libertou Paulo. Finalmente, Paulo vai ter um tempo de liberdade. Enquanto Paulo era um prisioneiro, muitas pessoas, amiguinhos, se tornaram cristãs. Então elas ouviram sobre Jesus ali na prisão. Quem conversava com Paulo ouvia sobre Jesus e várias pessoas que trabalhavam ali, ministros de Nero, soldados, se tornaram crentes naquele tempo, porque eles tiveram a oportunidade de ouvir sobre Jesus através de Paulo. Então veja que incrível, mesmo na prisão, Paulo não deixou de continuar a sua obra, ele continuou falando sobre Jesus. Mas Nero, ele não gostou muito disso, né? Pensa só, as pessoas que trabalhavam para ele estavam sendo convertidas por Paulo. Ele não ficou nada animado com essa história. E nessa época, amiguinho, teve um incêndio terrível em Roma. Um incêndio tão grande que destruiu metade de Roma. Então pensa, uma cidade enorme foi destruída por metade dela por causa de um incêndio. E algumas pessoas começaram a falar: esse incêndio é culpa de Nero, é culpa do imperador. E será como que Nero ficou ouvindo esse tipo de coisa, amiguinho? Ele ficou muito bravo. E o que ele fez? Ele precisava de arrumar um culpado para o incêndio. Quem você acha que ele culpou, amiguinho? Então, ele falou assim: eu não sou culpado por esse incêndio. O culpado por ter destruído Roma, os culpados são os cristãos. E, amiguinho, os cristãos que não tinham culpa de nada se tornaram o alvo das pessoas. Foram mortas crianças, mulheres, homens, adultos, idosos. Vários cristãos foram perseguidos e mortos nessa época. Que triste, né, amiguinho? Por causa de uma mentira de Nero, tantos cristãos foram mortos. Pois é. E aí, Nero acusou, colocou a culpa nesses cristãos, mas nesse tempo, Paulo já havia se retirado de Roma. O que Paulo fazia, amiguinho, quando ele tinha oportunidade? Ele arrumava sua mala e ele ia viajar. Então não foi diferente dessa vez. Quando ele foi liberto, ele começou uma viagem para falar sobre Jesus,
para visitar as igrejas, para passar pelos lugares que tinham cristãos, falar sobre Jesus e animar esses cristãos, lembrar o motivo deles terem começado na fé. Então, ele sempre animava esses cristãos. Então, quando começou o incêndio, quando começou a perseguição, Paulo não estava mais em Roma. E graças a Deus por isso, ele foi protegido daquele momento de perseguição. Então, o querido apóstolo percorreu muitos lugares para visitar os irmãos. E ele sentiu, amiguinho, que ele estava fazendo a sua última obra missionária. Ele sabia que o tempo dele estava acabando, então ele aproveitou para ir por vários lugares. E ele sabia, sim, que estava acabando o tempo dele. Então, ele trabalhou bastante, mais do que nunca, para pregar sobre Jesus. Forte na fé, cheio de coragem e entusiasmo, viajou de igreja em igreja por muitas terras, encorajando os crentes a ensinar, pregar e ganhar almas para Jesus. Então, amiguinho, na oportunidade de Paulo, em toda aquela confusão que estava tendo em Roma, ele já estava longe. E o que ele fez? Viajou para pregar mais sobre Jesus. Que legal, né? Ele não perdia uma oportunidade. E você, amiguinho, tem aproveitado a oportunidade de falar sobre Jesus? Tem falado com os seus amigos na escola, com a sua professora, com os seus amiguinhos que moram perto de você sobre Jesus? Eles talvez não o conhecem ainda. E você conhece um Deus amoroso que cuida de você. Então não deixe de apresentar para essas pessoas Jesus. Assim como Paulo, nós precisamos de ter um espírito missionário. Muito bem, amanhã nós vamos descobrir o que aconteceu nessa viagem de Paulo. E hoje nós vamos fazer as nossas questões de domingo. A primeira questão pergunta assim: que tragédia aconteceu em Roma? E tem 3 opções. Opção 1, um terremoto, uma enchente ou um incêndio. O que aconteceu em Roma que destruiu metade de Roma? Um incêndio, muito bem. Então marca um X nessa questão. E aí, a pergunta 2 diz assim: a quem Nero culpou pela tragédia? Aos soldados ou aos cristãos? Quem que Nero culpou, amiguinho? E começou a ser mortos e perseguido várias pessoas. Foram os soldados? Não, muito bem. Foram os cristãos. Eles foram culpados por causa do incêndio. 3. O que Paulo estava fazendo enquanto os cristãos eram perseguidos em Roma? E aí a resposta, a alternativa A diz assim: visitando as igrejas, animando os crentes a ganhar mais almas para Jesus. E na questão 2 diz assim, na alternativa 2, escondendo-se com medo de ser preso novamente. O que Paulo estava fazendo enquanto acontecia aquela perseguição em Roma? Lembra, amiguinho, o que ele estava fazendo? Viajando e animando os cristãos por onde ele passava, falando sobre Jesus. Muito bem. E assim, amiguinho, me conta, como o apóstolo Paulo, você tem aproveitado as suas oportunidades de falar sobre Jesus? Você tem estado continuamente bem pertinho de Jesus e mostrado às pessoas sobre o quanto o seu Deus é maravilhoso? Eu espero que sim. E caso você ainda não esteja fazendo, você tem a oportunidade de começar hoje, agora. Entrega o seu coraçãozinho para Jesus e sempre peça para Ele estar com você. E assim, todas as vezes que você tiver a oportunidade, você vai falar para os outros sobre Jesus. Beijo, amiguinho, tchau! E até amanhã para nós continuarmos a nossa lição.